Vamos para o nosso encontro de família, CNN Money e CNN Brasil juntos. Tudo bem, Lucinda? Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Thaís, boa noite a todos. Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Lucinda, você acabou de trazer aqui um levantamento da Elo Zaita, do Einar River, mostrando que o Brasil tem um mercado acionário ainda pequeno, que as empresas que conseguem alcançar 100 bilhões de dólares em valor de mercado são pouquíssimas, 3. Exato. Apenas uma continua lá, que é a Petrobras. E parte desse enfraquecimento acontece várias vezes em ciclos no Brasil, num movimento das empresas recomprarem, tirarem as ações do mercado. Quer dizer, não só não está chegando empresa no mercado acionário, como está saindo, é isso? É isso mesmo, Thaís. Na verdade, a gente está sem nenhum IPO, ou seja, nenhuma nova oferta primária de ações, nenhuma nova empresa acessou a Bolsa de Valores no Brasil desde 2021. Teve um IPO, na verdade, da Compass, mas foi uma coisa bem específica que a gente não considera nesse movimento. Então, a gente não tem novas empresas. A gente viu também, desde 2021, 42 empresas fecharem seu capital, saírem da Bolsa. E agora a gente está trazendo um dado que é do Itaú. O Banco Itaú fez um relatório mostrando que o volume de recompra de ações vem crescendo. Então, a gente vai mostrar aqui na tela. Este ano já foram 11 bilhões de reais de recompra, 11,9 bilhões de reais de ações recompradas, sendo que o mês de maio foi recorde aqui nesse levantamento que o Itaú faz desde o começo do ano passado, 3,2 bilhões de reais. No ano passado, o total de ações que foram recompradas atingiu 22,8 bilhões de reais. E o que é isso, Thaís? Quando a empresa vê que a sua ação está muito barata, a empresa prefere recomprar essas ações e, de alguma forma, ela devolve o dinheiro para o seu acionista. Então, o que esse movimento demonstra é que as empresas consideram que o valor das suas ações não estão justas, elas justificam essa recompra, justificam esse investimento por parte da companhia, e é uma demonstração de que as empresas elas estão preferindo devolver capital para o acionista do que captar recursos para fazer novos investimentos, para crescer, para investir em expansão. Então, é uma demonstração de que, primeiro, o nível de taxa de juros, a incerteza, sobretudo os juros, né? Mas também um pouco do cenário incerto tem tirado o investidor da Bolsa, e isso explica esse preço mais baixo das ações. E número 2, uma postura muito mais cautelosa, né? Muito mais em cima ali do muro, mais de observação por parte das próprias companhias. Porque aqui tem gestão financeira. Está barato, é melhor para a companhia, na gestão financeira da companhia, recomprar. Então, tem gestão financeira e tem gestão de risco, né? Exato. Não pode piorar, porque aí pode virar um problema para o caixa da empresa. Você vai trazer um outro relatório do Itaú, que agora fez um termômetro sobre a leitura econômica do Brasil. Isso mesmo. Esse relatório do Itaú traz uma coisa muito interessante que mostra o seguinte: quando a gente olha para cada mercado hoje, para o câmbio, para o dólar, para a Bolsa e para o mercado de juros, a gente está tendo sinais diferentes. E aí, a gente vai tentar explicar aqui por que esses sinais estão diferentes e o que é que esses mercados estão comunicando. Então, nessa tela a gente vai ver. O primeiro deles é o mercado de juros, e a gente destacou, para exemplificar, o título público que se chama NTN-B, que é o IPCA+, é aquele título que paga a variação do IPCA mais um juro. O título com vencimento em 2037 está pagando a variação do IPCA mais... E 37. Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Ele paga a variação do IPCA mais 8% ao ano. Isso aqui é o juro real, então, que o mercado está exigindo para poder financiar o governo. Em 10 anos? Em 10 anos. É uma oportunidade para quem quer investir, mas isso aqui é uma demonstração de uma altíssima avaliação de risco. É uma demonstração de muito pessimismo por causa do fiscal. Então, quando a gente olha para o cenário de dívida pública, a gente olha para a evolução do endividamento do país, o risco é tamanho que o investidor está exigindo um juro desse patamar. Então, aquela história, muita gente tem que estar aproveitando, né? Coloca o seu dinheiro ali nos títulos públicos, mas é preciso levar em consideração que isso aqui é uma expressão de um cenário
muito preocupante. Aqui não é o Banco Central, a taxa Selic não é aqui, né? Essa taxa não é determinada pelo Banco Central, essa taxa é a taxa de mercado. É o quanto o investidor cobra para financiar o Tesouro. É, né? Isso mesmo. Em 10 anos. Não é o que o Banco Central está fazendo hoje. É o que o país vai fazer na próxima década e uma desconfiança de que não vai fazer o suficiente para reduzir o risco de financiar o Tesouro Brasileiro. Esse é o recado, né? Que em 10 anos o investidor está dizendo, amigão, você não vai resolver, você vai continuar tendo mais risco fiscal do que você tem, ou o mesmo risco fiscal que você tem hoje em 10 anos, então me paga mais. Porque no fim das contas é o seguinte, se a dívida cresce muito, ou aquela pessoa não vai pagar, ou vai haver uma inflação muito alta para acomodar isso. Então, o que o mercado está vendo é exatamente esses dois riscos e esse título aqui reflete bastante essa preocupação. Agora, o dólar. Aqui a gente está vendo um super otimismo. O dólar está caindo quase 8% no acumulado deste ano, em 2026. E aqui, por que esse mercado está com esse tom mais positivo, digamos assim? Porque existe essa visão de que quando o petróleo se valoriza, como está acontecendo agora, a perspectiva de entrada de dinheiro no país é grande porque a Petrobras exporta petróleo. E também porque a taxa de juros muito alta pode atrair dinheiro para a renda fixa. Então, no fim das contas, é um mercado que está se comportando de um jeito mais favorável para a gente que tem reais, afinal de contas, a nossa moeda está se valorizando, mas que de alguma forma também reflete um pouco do efeito mesmo dessa taxa de juros. Quer dizer, não é um sinal totalmente positivo, mas seja como for, aqui a gente poderia olhar como um mercado mais positivo. E o Ibovespa acumula uma alta de 10% no ano, mas aqui a gente tem um misto das duas coisas, porque quem está puxando esse índice para cima são principalmente Vale e Petrobras, que são as duas empresas que exportam commodities. Quando a gente olha para as empresas que são mais ligadas ao ciclo doméstico da economia, então empresas que dependem do consumo do brasileiro, que dependem da taxa de juros para se financiar, essas empresas não estão indo bem. Então a Bolsa está aqui no meio do caminho e é esse aqui, então, o recado que o mercado financeiro está passando sobre o futuro. Vamos lá, vamos falar do presente, como foi o dia hoje? Petrobras e Vale ajudaram o Ibovespa e o índice subiu 2,44%. Teve uma contribuição importante também dos papéis dos bancos. Nos próximos dias a gente vai ver a divulgação dos resultados das instituições financeiras e aí o mercado já está olhando com um pouco de otimismo para esses resultados e isso ajudou a explicar essa valorização do índice. E o dólar caiu 0,42% para R$ 5,05, muito na linha daquilo que eu expliquei agora há pouco, essa perspectiva de entrada de dinheiro por causa de juros, por causa do petróleo e um pouco por causa das ações dessas grandes companhias que têm atraído capital estrangeiro. Nessas horas, quando o capital olha para o mercado emergente, o Brasil é a melhor opção. Né? É isso mesmo. Não só pela taxa de juros, mas inclusive pela estabilidade no Brasil. E tem um aspecto, só para concluir, Thaís, que esse mesmo relatório traz uma coisa muito curiosa, que o Brasil, ou a Bolsa Brasileira, ela acaba servindo meio como um anti-IA. Toda vez que o mercado global começa a ficar muito preocupado com o comportamento das ações de tecnologia, que subiram demais, começam a haver muito risco, a Bolsa Brasileira é uma opção, porque a Bolsa Brasileira não tem nada de tecnologia. Então, esse relatório traz isso, que nesse movimento que a gente tem visto de volatilidade por causa de ações de tecnologia, o Brasil pode se beneficiar em alguns momentos. Sim, dá pinto, né, minha gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar que a pessoa sabe tudo, não esconde nada. Minha querida, muito obrigada. Boa noite para você. Até Obrigada, amanhã. Thaís. Até amanhã.